Tá todo mundo conversando, um monte de amigo. Tava chapando mesmo, bebendo pra caramba, sem noção de nada e tal. Tá todo mundo curtindo, pá, à noite. Eu fraturei o braço, tive que fazer uma cirurgia, coloquei 2 pinos no braço e fiz tratamento de fisioterapia. Ele me fechou, não tenho ideia, realmente, muita clareza de como foi o acidente, né? Mas foi algo como eu estava parando no farol, é aquele ônibus sanfonado, né? Sabe, dizem que irmão gêmeo sente, e tipo, eu senti e sinto até hoje, sabe? Tipo, foi uma coisa assim que me arregaçou de diversas formas, assim. E eu só lembro depois de ter acordado 5 dias depois, né? Momentos antes eu tinha consumido cerveja, vodka e uísque. Eu até reputo isso como uma consequência cultural. No Brasil, sempre foi cultural a pessoa beber e dirigir. Então, ainda é muito comum acontecer. Nos meus plantões aqui, principalmente noturno, sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo à noite, esses dias aí, não só esse dia, mas a incidência desse crime é bem alta, viu? Tinha 8 anos na época, estavam no acidente eu, a minha irmã, gêmea na época também, e minha madrinha e mais um senhor que também faleceu no acidente de 52 anos. A síndrome do pânico, a mais comum é o estresse pós-traumático, né, que é um diagnóstico já que tem a ver com esses eventos, não só com acidentes, mas com, por exemplo, situações de morte. Então, aquelas histórias que ônibus caíram pela ribanceira, várias pessoas morreram, até mesmo a gente pode pensar no caso do atirador de Las Vegas. Então, as pessoas elas sofrem de um diagnóstico chamado estresse pós-traumático. Não, eu lembro que cheguei a chamar o Iago pra ir pro carro. Aí depois, lembro de nada, mano. Quando você bate a cabeça é meio estranho. Você esquece das coisas. Parece que você tá num sonho, tá acabando de acordar, assim, ó. Você foi dormir, dormiu 1 hora e acordou apressado, assim, você não entende nada. Acontece que no dia eu não me dei conta da gravidade que teve o problema e só fui lembrar muito tempo depois, porque eu tive trauma. Eu tive estresse pós-traumático após o acidente, então eu apagava tudo que era relacionado a elas. Então eu não lembrava de rosto, eu só lembrava da cena do acidente. Depois de um tempo desse evento, o que é esse diagnóstico, né? Ela sofreu aquele acidente, passa um período de tempo, ela tem memórias recentes disso. Então ela fica revivendo aquele acidente, aquele trauma por um tempo considerável. E isso traz prejuízo, tanto da parte física, no sentido de não conseguir sair de casa, trabalhar, fazer as atividades diárias, como o tormento psicológico de estar revivendo aquilo o tempo todo. Eu, desde que eu me conheço como gente, eu sempre joguei futebol, né? E aí eu tive uma oportunidade de ir para a Portuguesa, foi onde eu me formei como jogador, né? E a partir de lá eu profissionalizei, virei profissional e a partir daí minha carreira seguiu, né? Putz, depois que eu acordei dentro da ambulância, sem entender nada mesmo, assim, ó. Porque eu ainda consegui meio que acordar antes do Pedro, assim, ó, no mesmo dia que eu já fui pro hospital, eu acordei. Aí eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo quando eu estava dentro da ambulância, entendendo nada, e minha mãe entrou para dentro da ambulância, assim. Se for uma ambulância equipada, classificada como suporte avançado de vida, ela tem médico dentro. E esse médico pode iniciar alguns procedimentos. Parei no hospital e falaram, Pedro tá mal. Caramba, eu estava em um hospital em Diadema, ele estava outro em Santo André, no Mário Covas. Eu ficava naquelas, preocupado pra caramba, mas com fé, né, porque tem que ter fé, né, a gente tava junto no BO. Qualquer hospital é obrigado a atender se for emergência. A maioria dos bombeiros ou mesmo do SAMU, quando possível, leva para o hospital público. Então, aí eu vim para o Brasil em 2010. Joguei até julho de 2010 e vim para o Brasil e decidi encerrar a carreira. Na minha cabeça, eu pretendia continuar, né, no meio do ramo do futebol, né? Mas aí em dezembro, no dia 3 de dezembro de 2010, eu ia fazer um evento com os amigos, íamos fazer uma confraternização no final de ano. E eu tinha uma moto grande, sempre gostei de moto. E aí no carro do meu irmão ia meu irmão, mais um amigo nosso, Eduardo, meu pai,
E eu aí tinha que pôr o isopor dentro do carro. Eu falei, vou de moto na frente. E saí de moto aí no meio do caminho ali na Capitão João em Mauá. E o cabeça sofreu um acidente com um ônibus ali. Eu não tenho ideia, realmente, muita clareza de como foi o acidente, né? Mas foi algo como eu estava parando no farol, é aquele ônibus sanfonado, né? Ele teve que abrir para entrar, né? Então quando ele abriu, assim, que ele abriu para a esquerda, né? Eu já estava passando no farol, aí ele entrou e acabou me pegando. Isso é o que relatam também, né? Na Grande São Paulo, a maioria desses traumas se referem a acidentes envolvendo motociclistas. Tá? Eles chegam na forma de politrauma, politraumatizados, com lesões graves. Você pode ter de simples fraturas até fraturas expostas, em que o fêmur rasga a calça, sai para fora, tá? Traumas de coluna, trauma crânioencefálico. Na hora eu só pensei na minha família, na verdade, em tudo que estava acontecendo. Foi meio tenso, não... Eu estava atravessando a faixa de pedestre com a minha prima e veio uma moto em alta velocidade e acabou só me pegando. Nisso, ele caiu da moto e eu caí para o outro lado, ele levantou embriagado e fugiu de moto. A fuga, ela pode acontecer em qualquer tipo de crime. Só que nesse caso dos crimes do Código de Trânsito, você tem uma outra infração, um outro crime, uma infração penal, que é a pessoa que foge do local do acidente para fugir da responsabilidade criminal e civil também, ou seja, uma indenização, e também se foge para evitar uma prisão em flagrante também. Tentaram invadir o carro, me linchar, vieram para cima de mim, eu apanhei uns 2 minutos até conhecidos meus chegarem no local. E logo depois isolaram o carro e esperaram a polícia chegar. Isso tem acontecido dos populares. Quando verificam que aquela pessoa está embriagada, elas seguram, né, aquela pessoa justamente para ele não fugir. Isso sempre vai ficar num ponto de vista um pouco obscuro, né? Nem sempre aquele que fugiu é porque estava embriagado, mas pode ocorrer sem sombra de dúvida. Foi num domingo de manhã, 10 horas da manhã, e um motorista alcoolizado invadiu a pista dentro do ponto de ônibus e matou a minha madrinha na hora. E a minha irmã, ela não faleceu na hora, ela faleceu 11 horas depois e foi coisa de 4 segundos, assim. Tipo, que minha vida, assim, tipo, mudou, sabe? E aí o carro veio, rodopiou a via e atingiu um ponto de ônibus, aí a minha madrinha faleceu na hora. E como eu tive essa percepção de fora, eu comecei a correr. Porque eu vi ele meio que vindo na minha direção, eu comecei a correr e aí eu comecei a puxar minha irmã para vir comigo. E na hora ela caiu e bateu a cabeça. Aí, tipo, decidi puxar, porque aí quando... Tipo, foi uma explosão, sabe? Porque arrancou todo o asfalto, assim, da calçada, derrubou as árvores. O senhor foi arremessado, tipo, literalmente arremessado para o outro lado do parque, por causa que o choque do carro foi muito grande. Eu me lembro muito porque foi uma coisa que realmente, tipo, mudou a minha vida, sabe? Tipo, mudou totalmente. Na época eu não fiquei sabendo muito e eu não procurei saber quem era, o que aconteceu depois, porque também não me interessa. Primeiro contato com as autoridades, eu fiquei detido 3 dias na delegacia. Depois eu fiquei mais 12 dias, fui transferido para o CDP, na região do ABC Paulista. E contato com as autoridades realmente é o mínimo depois que acontece tudo. Eles te jogam lá e acabam que esquecem de você. Uma coisa bem... Só passando assim para ver. Eu achava que era bem coisa que aparecia na TV, assim, mas sentindo na pele você vê que é totalmente diferente. Dependendo do tipo de trauma, ele pode ser tanto um trauma que pode ter alguma sequela neurológica, eu digo na questão fisiológica, ou seja, ter, por exemplo, ele não entende, se você falar assim, olha, eu vou sair daqui 5 minutos, eu volto. No primeiro minuto ele já fica angustiado, porque ele acredita que já passou os 5, ele não perdeu um pouquinho também da noção do tempo, porque atingiu na parte do lobo frontal. A primeira vez eu fiquei em coma 9 dias. Voltei só por consultas do neuro, porque eu bati a cabeça no muro e tive que abrir aqui para o cérebro
poder inchar, né? Porque tava inchando e o cérebro desinchar. O álcool, ele tem estágios, fases de atuação. Na primeira fase, ele dá um pouquinho de euforia. A gente costuma dizer que o álcool inibe neurônios inibitórios. Você fica valente, você faz coisas que você não costuma fazer, tá? Aí você continua bebendo, você vai tendo diminuição dos reflexos e você vai tendo depressão do sistema nervoso central. Você começa a ficar sonolento e você pode até desmaiar e entrar em coma, chamado coma alcoólico. Sei lá, a gente bebe para se divertir, eu bebo, sabe? Eu bebo e às vezes a gente não tem noção do que a gente faz. É por isso que às vezes a gente zoa o amiguinho porque ele ficou com outra pessoa, mas deixa, tipo, a pessoa, sabe, tá no auge, elas não têm consequência do que isso pode influenciar na vida das pessoas. E infelizmente, assim, eram a minha família, da minha irmã, a família da minha madrinha e a família do senhor que faleceu. Então, tipo assim, foram 3 famílias que até hoje, tipo, é uma coisa muito difícil pra gente. Me arrependo do dia do acidente, de estar muito, acho que, exaltado, eufórico, que acabou levando ao acidente, né? As vítimas, uma sofreu escoriação no braço, a indenização dela existe realmente, tem todo tipo, mas até para a outra pessoa que não se machucou tanto, não se feriu tanto, também tem a indenização, tudo. É o risco que você corre quando você pega o carro embriagado. Eu não sei o que eu falaria, na verdade. Acho que é maldade, mesmo embriagado ou não, o fato dele ter me deixado lá sem saber o que poderia ter acontecido comigo, acho que foi o pior pra mim, entendeu? De tudo que aconteceu. É inconsequente. Era uma coisa que era pra acontecer e foi, mas o que ele fez foi tenso. Foi ridículo. Acho que eu não ia dormir tranquila, sabendo que eu poderia ter deixado uma pessoa se machucar do jeito que aconteceu. Diziam que eram as primeiras 24, depois as primeiras 48 horas que iam dizer se eu ia sobreviver, né? Porque realmente tive muito trauma interno, assim, né? E aí houve o risco de eu ter que fazer uma hemodiálise para poder filtrar todo o sangue que estava dentro do meu corpo, né? Tinha muito sangue no pulmão, tiraram 4 litros de sangue do meu pulmão, quebrei 6 costelas, então desse lado aqui machucou muito. E acabei que não precisando e consegui me recuperar. Dizem os médicos que o fato de eu ter sido atleta também, meu corpo ajudou muito a me recuperar dos traumas, né, e tudo. Foi estranho. Parecia que eu, sei lá, tinha que pedir desculpa, assim, ó, porque eu deixei todo mundo preocupado. Todo mundo ficou preocupado com a gente. Porque foi do nada, no meio da semana, de madrugada. Tipo, e de carro ainda. É embaçado, assim, acidente deixa todo mundo preocupado. Então, eu me senti meio culpado também. Ainda mais por não saber como é que meu mano tava, entendeu? Como é que minha família tava pensando, o que eles estavam pensando da gente, né? Então, foi uma mistura de preocupação com meio que arrependimento, entendeu? Culpa, foi uma parte de coisa. Minha família, eu vou falar pra você que foi mais difícil para eles do que para mim, provavelmente dito. Digo isso assim porque é muito difícil para mim imaginar o que eles estão sentindo a meu respeito, o que eles pensam. É como eu falei para vocês, a gente se adapta. A minha vida, desde o primeiro momento, quando eu soube que eu não ia mais andar, que eu ia perder os movimentos da cintura para baixo, eu não sei se naquela época eu estava muito drogado, porque eu tomava muita morfina no hospital, né? E eu, desde o começo, eu não me senti muito abalado, eu não me senti muito derrotado, eu não me senti sem chão, sabe, naquele momento. E eu percebia isso nas pessoas, as pessoas ao meu redor, né? O meu irmão, minha mãe conta, meu irmão, quando o médico falou, olha, ele não vai mais andar, o meu irmão ele caiu, sentou no sofá assim que ele se jogou, minha mãe achou até que ele estava passando mal. Pô, você acaba aprendendo, não tem jeito, né? Você fica pensando em tudo que acontece. Fica com isso na cabeça um bom tempo. Às vezes você deita a cabeça no travesseiro, você lembra da cena toda, ou tudo que aconteceu, sonhar. Pô, fiquei detido, fiquei com uma cela com 74 pessoas. Só bandido, só gente ruim, mente ruim. Às vezes você deita a cabeça e pensa assim, negócio que toca mesmo, não adianta.
é que nem a gente fala quando tá na lei, né? É sem intenção de matar, não é? Mas, de certa maneira, para a pessoa, ela ocasionou aquilo. Então, ela, de uma certa maneira, quase houve um homicídio. Então, ela precisa, para se readaptar, até mesmo para, se a pessoa é alcoolista, né, crônica e tudo mais, até mesmo para ver as outras coisas que ela causou por conta do álcool, né, às vezes brigas familiares, ou por desentendimentos no emprego, alguma coisa assim. E até mesmo para ele tentar, não se perdoar, mas assim, tentar seguir em diante, né? Então, o que eu posso fazer agora? Não, então assim, já foi, eu não posso mudar aquilo. Mas o que eu posso fazer para reparar ou para mudar meu comportamento para que isso não aconteça novamente? Então, isso é importante sim, né? Porque é trauma para ambos os lados, de certa maneira. Tanto para quem sofre, quanto para quem causa. Eu preferia ser atropelada do que perder minha irmã, sabe? Tipo, às vezes eu fico pensando, nossa, poderia inverter de lugar, podia ter sido eu, mas eu não tive nenhum arranhão. Eu tive algumas, fiquei com marca de barro na roupa, essas coisas. Eles levaram, a gente ficou durante muito tempo com as roupas do acidente em casa, porque era de perícia, laudo médico, essas coisas. E eu ficava olhando as roupas e eu ficava tipo, nossa, mas não aconteceu nada comigo, sabe? E mal sabia que tinha acontecido aqui, que era o pior, sabe? Que é pra quem fica, não tem jeito. O primeiro pensamento foi... Quando eu abri o olho, eu não foi nem um pensamento, mas foi mais tipo... Onde eu tô? O que aconteceu? Aí demorou para cair a ficha. Os casos que marcam a gente os casos que, além da embriaguez ao volante, foi o que eu falei, né? Acaba acontecendo outro crime, geralmente lesão corporal, graves aí, ou homicídio, né? E vários casos aí, mas, por exemplo, eu fiz um caso aqui que o rapaz estava com dois amigos e eles estavam saindo, foram para uma balada, acabaram bebendo e na volta ele bateu o carro e os dois amigos faleceram. Foi bem triste esse caso, mas são vários, né? Eu tive muitos momentos depois de, como eu falei para você, de não ter chão, né? Porque aí você pensa, o que eu vou fazer agora? Tem essas duas meninas para criar, né? Tenho uma casa, tenho uma família, como que eu vou tocar minha vida? Eu só saber jogar bola? Eu não fazia mais nada, né? Então, passo ainda até hoje alguns momentos difíceis, né? Principalmente quando a gente encontra alguma situação de preconceito, né, ou de pessoas que não se importam, né, que você vê que antes, para ser sincero, eu também era assim, eu não me importava muito, eu não reparava muito nas pessoas com deficiência, pessoas com necessidade, cadeira de rodas, né, e não ligava muito para hoje os direitos que hoje eu tenho, né, hoje por exemplo, vagas de acionamento e tal, hoje eu fico muito puto, cara. Pego muito bicho com isso. Exatamente, porque hoje eu vejo que realmente eu tenho uma necessidade muito grande. Você sabe por que tem vagas especiais nos estacionamentos, que são próximas às entradas? Por que tem essas vagas? Porque essas vagas não podem ser em outro lugar. Porque em outro lugar, se eu descer do carro e sair com a cadeira, o cara que está dando uma ré, ele pode não me ver e pode me atropelar, por causa da altura. Então tem os porquês realmente de segurança, ou necessidade mesmo da gente ter vagas especiais, da gente ter alguns direitos a mais nesse sentido, porque nós realmente precisamos, né? E cara, é muito difícil quando você vê realmente o relaxo das pessoas ou quando elas não dão importância para isso, ou quando realmente não se importam. Mas a gente só sabe isso quando a gente tem alguém na família, ou quando a gente conhece alguém muito próximo que realmente tem essas necessidades. Quando o brasileiro entra dentro de um veículo, ele fica diferente, tá? Ele acaba tendo um espírito de competição, entendeu? Eu acho que o governo deveria ter mais formas de educar a população, uma forma talvez mais efetiva, que mudasse o comportamento, mudasse a cabeça do motorista, tá? Quando a gente viaja para fora do país, a gente vê as pessoas tendo outros tipos de atitudes. As pessoas lá fora não fazem o que o brasileiro faz aqui no trânsito. O brasileiro aqui é irresponsável, é competitivo, é imprudente. E a maioria das lesões ocorre por imprudência. Eu acredito que de alguns anos para cá o pessoal acabou se conscientizando um pouco mais, até em virtude da sequência das campanhas que estão sendo feitas. Antigamente eram campanhas que eram muito distantes uma das outras. Você fazia uma hoje, ia fazer outra daqui 7, 8, 10 meses, então ficava um vácuo no meio aí que acabava
enfraquecendo um pouco essa lembrança, né? Hoje, como são campanhas um pouco mais corriqueiras, né, Gilberto? Então elas têm um pouco uma frequência menor, são mais próximas, né? São diversos temas aí. Então isso acaba conscientizando o pessoal e a gente observa que há uma diminuição de acidentes de trânsito, há uma diminuição de colisões de veículo, há uma conscientização da própria população em cima sobre esses temas aí. Foi um trauma, né? Foi um trauma. A gente pensa que a gente tá no topo mesmo, assim, ó. Tipo, posso tudo, sou jovem, posso fazer tudo. Isso só vai acontecer só com o vizinho, entendeu? Não vai acontecer com a gente. A gente pensa assim, tá ligado? Então, posso falar assim que eu dominei um pouco assim minha loucura, né, pra essas coisas, assim, eu traumatizei, né? Então mudou bastante coisa. Era bem responsável, abraçava várias ideias erradas, várias coisas erradas, assim. Hoje em dia eu penso 2 vezes, 3 antes de fazer e não faço mesmo, porque é embaçado. Foi uma vivência que eu não desejo pra ninguém mesmo, de verdade. De certa forma, eu acabei com a minha vida. De um jeito ou não, eu poderia ter evitado, mas não evitei e acabei acarretando consequências, talvez até para a vida inteira. Tipo, eu olho e eu não lembro, entendeu? Tipo, eu só lembro do acidente, tipo, eu não lembro mais nada, sabe? Tipo, falou pra mim, você se lembra que, sei lá, igual você era, eu sempre fui mais seca. E a Gabi era toda tipo, aberta e tal. E aí isso se reverteu, né? Que agora eu que sou aberta. Não lembro, entendeu? Tipo, então, um problema que eu tive muitas vezes era, tipo, eu olhava e eu tentava lembrar, sabe? Tentava lembrar. Essas daqui a gente tá muito pequena, mas igual a gente tem uma foto do dia anterior e eu já não lembro, entendeu? Eu lembro o que aconteceu, mas eu não lembro, tipo assim, fisionomia, não lembro nada, tipo, não lembro, sabe? Eu lembro da minha madrinha, eu lembro bastante, porque eu ficava procurando ela nos lugares. Eu lembro que passou muito tempo que, tipo, eu olhava pro ponto de ônibus, eu ficava no ponto de ônibus, imaginando toda a senhora de idade que passava e era parecida com ela, eu imaginava ela, sabe? Às vezes estava precisando aprender, ter um pouco mais de juízo. Eu aprendi da pior forma, realmente. É uma coisa que eu quero... Pô, não desejo isso pra ninguém, nenhum brother meu. Você é louco. Mó perrengue. Eu tive problema isso com, por exemplo, no colégio, porque algumas pessoas se aproximavam de mim e aí criavam vínculos e aí elas sentiam muito e eu não sentia nada, sabe? Tipo, eu não conseguia sentir porque eu tinha isso, porque eu apagava. E eu não conseguia se aproximar de ninguém porque eu tinha a sensação que eu ia perder, assim como eu perdi a minha irmã e minha madrinha. Que foram as pessoas que, tipo assim, por mais que eu não lembre delas, eu tenho certeza que foram as pessoas que eu mais amei na minha vida. E que eu amo até hoje, sabe? Porque, tipo, eu sinto. Tipo, eu sinto o tempo todo. Talvez se naquela época minha cabeça fosse a de hoje, eu não teria sofrido acidente, nem... ia ser outra vida. Eu faço um serviço comunitário 8 horas semanais no centro da UPA. Tem gente que sai de casa querendo várias coisas, mas eu duvido que ele saiu de noite e falou assim, eu vou pra balada, hoje eu vou meter o carro no poste, no ponto de ônibus. Eu acho impossível que isso tenha acontecido. A maior motivação que eu tenho é que se eu não tiver motivação, eu tô pondo todo mundo na cadeira de roda comigo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas filhas, minha esposa. Essa é a minha grande motivação.